estadual, lá estando e com todo entusiasmo, dando todo o apoio. Eu queria agradecer a presença da deputada Ana Paula Lima, deputada do PT lá de Santa Catarina. Muito obrigado pela presença. Vamos passar a palavra para o segundo companheiro, doutor Pedro Paulo Bicalho, representando o Conselho Federal de Psicologia. 20 minutos, com todo prazer. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Bom, boa tarde. Saudando o deputado Givaldo Carimbão, gostaria de cumprimentar os companheiros de mesa e cumprimentar também os nossos ouvintes, presencial ou virtualmente. Bom, gostaria de afirmar que é com muito prazer, mas também com muita luta, que a psicologia brasileira se faz presente nesse seminário. E gostaria, portanto, de afirmar a importância da nossa categoria nessa discussão, já que nós somos hoje 250 mil psicólogos em todo o território nacional e produzimos um acúmulo histórico bem grande nessa discussão. Acúmulo, inclusive, materializado pela revista Diálogos, que é editada pelo Conselho Federal de Psicologia e distribuída a todos os psicólogos do território nacional, quando, em 2009, nós tivemos como pauta da revista Diálogos o tema álcool e outras drogas. Essa revista foi, inclusive, distribuída aqui. Bom, meu nome é Pedro Paulo Bicalho, eu sou professor do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e, nesse momento, eu sou também o coordenador da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia. Afirmamos direitos humanos não pela via apenas das leis, dos tratados e das convenções, mas principalmente afirmamos direitos humanos pautados pelas nossas práticas. Portanto, pensar em direitos humanos é pensar o tempo todo nesse tema sendo pautado transversalmente. Desse modo, pensar direitos humanos de modo transversal é pensar também de que modo o tema álcool e outras drogas nos convoca para falarmos também de tais direitos. A Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia elege 2 grandes dispositivos para fazer funcionar o tema de direitos humanos. Um deles são as inspeções nacionais, que ocorrem anualmente em instituições de privação de liberdade. E o outro são as campanhas anuais de direitos humanos. A última campanha, inclusive, teve como tema o fato de que toda violência, nenhuma forma de violência vale a pena. Afirmamos, dessa forma, um tratamento associado a uma política pública articulada à ética e à promoção dos direitos humanos. E quando nós afirmamos um tratamento articulado à ética e à promoção dos direitos humanos, é pensar o tempo todo que nós não devemos reduzir as pessoas à condição de objeto para que não haja perda de cidadania, muito menos a perda da sua condição de sujeito. Condição de sujeito tão cara às discussões que nós, na psicologia, trazemos. Portanto, precisamos pensar o tempo todo que o tema álcool e outras drogas é um tema complexo. E precisamos trazer a complexidade desse tema, afirmando principalmente que o tratamento diz respeito a outras políticas sociais, não apenas políticas públicas de saúde. Pensar, portanto, em tratamento e reinserção social, tema desta mesa, é pensar em outras políticas, como, por exemplo, políticas de emprego, políticas de habitação e outras políticas que dizem respeito a uma questão que é a questão do fortalecimento de vínculos, que nos parece ser a questão central quando nós tratamos do tema aqui elegido por nós. Portanto, nós precisamos não reduzir a discussão de álcool e outras drogas para uma discussão individual. Precisamos ampliar essa discussão e pensar que discutir álcool e outras drogas não é discutir apenas a perspectiva do indivíduo que consome ou do indivíduo que trafica. Precisamos, de fato, ampliar essa discussão e pensar o que todos nós, sociedade brasileira, temos a ver com esse tema. A psicologia brasileira coloca a discussão de que nós apostamos que o melhor tratamento
não é o tratamento pela via da repressão, nem pela imposição de uma norma vinculada a um certo modo de pensar as transgressões, resultando, portanto, um tratamento vinculado à noção de castigo ou de pena. Entendemos e afirmamos a urgência dessa discussão, mas precisamos fazer com que essa urgência ela não se transforme em uma discussão que não seja uma discussão ampla. Precisamos discutir e defender a amplitude dessa discussão, inclusive com outros segmentos, outros atores e outras perspectivas, para que não caiamos no risco de impor respostas antes mesmo de formular perguntas. Lembramos que há 15 anos nós percorremos esses mesmos corredores da Câmara, afirmando uma política de saúde mental que fosse pautada num cuidado e que fosse diferente da lógica manicomial que estava presente no nosso país. E lembramos que nessa discussão foi fundamental a participação de parlamentares, de trabalhadores de saúde e, principalmente, dos nossos usuários. Precisamos garantir que essa discussão ela seja uma discussão, de fato, de todos. E lembro, inclusive, que em 2010, ano passado, nós tivemos a Conferência Nacional de Saúde Mental. Conferência essa que aconteceu a partir de 359 conferências municipais, 205 conferências regionais, envolvendo 1.200 municípios e um total de 46 mil pessoas em todas as suas etapas. A Conferência Nacional de Saúde Mental, ela trouxe propostas e apontou quais políticas públicas devem se seguir como políticas públicas e quais políticas não devem se seguir como políticas públicas. Se nós elegemos as conferências como uma estratégia republicana, é preciso pensar que quando nós não ouvimos essas mesmas conferências, nós não estamos produzindo respostas republicanas. E se fomos nós próprios que elegemos as conferências como um grande dispositivo de fazer valer a democracia, precisamos, então, nos aliar a essas mesmas conferências para produzirmos essas políticas. Afirmamos, portanto, a necessidade de ampliarmos a política de atenção psicossocial do nosso país. E ampliar uma política de atenção psicossocial é não construir atalhos que atravessam o Sistema Único de Saúde. A psicologia brasileira coloca o seu acúmulo e as suas discussões, que são historicamente produzidas, para que sejam discussões que possam servir para as discussões parlamentares. Não entendemos uma psicologia dissociada de política. Portanto, entendemos que o nosso lugar também é um lugar de formulação de políticas públicas. Queremos afirmar, então, que a psicologia brasileira ela é pautada por uma política solidária com o sofrimento, não uma política que aumente o sofrimento pela via da exclusão. Para terminar, eu gostaria de chamar a atenção, senhores, que em nome da proteção e do cuidado, nós produzimos muitas formas de exclusão. E é preciso que, cotidianamente, nós estejamos atentos a essas formas de exclusão, que muitas vezes, sem querer, que muitas vezes de forma sutil, nós produzimos como políticas. Talvez seja essa a grande questão que nós precisamos debater nesse momento. Em nome da proteção e do cuidado, que forma de exclusão nós temos produzido? Obrigado. Quero agradecer a participação do Conselho Federal de Psicologia, através do senhor Pedro Paulo Bicalho, representando o Conselho Federal de Psicologia. Quero passar por agora ao padre Haroldo Rando, que é presidente da Federação Brasileira das Comunidades Terapêuticas e